Por falar em dica muito legal, vamos conseguir emprego. Eu preciso... tem muita gente desempregada no Brasil, meu irmão. Muita. Tem muita gente desempregada no Brasil. Vamos falar sobre isso aqui. Olha, o Alisson Rocha é pesquisador na área de educação. E a gente vai... Mais uma vez, meu irmão. É muito legal a gente falar sobre isso, porque tem muita gente procurando emprego. E aí a pessoa tá procurando emprego, mas ela se apresenta mal. Às vezes ela vai vestida de forma errada. O currículo dela tá errado. Então, vamos começar do começo. Exatamente. Vamos lá atrás, antes da pessoa chegar na entrevista de emprego. Já vou chegar na entrevista de emprego. Mas antes disso, como é que eu me ofereço para uma vaga? Hoje, em geral, as ofertas de emprego estão na internet, né? Isso. Então estão lá pra galera, mande o seu currículo, se inscreva, preencha um formulário. Como é que eu me ofereço pro jogo, Alisson? Bom, então nós temos que ter em mente que hoje, como você colocou, grande parte das ofertas de empregos estão na internet. Tá. Então é importante que eu faça o meu currículo, mas eu não me esqueça de ter o meu currículo, mesmo que ele seja simples, que eu esteja procurando o meu primeiro emprego, que eu crie também o meu currículo eletrônico, para que eu possa me candidatar a vagas que estão recrutando pessoas apenas pelo meio eletrônico. Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer o tradicional em papel e o eletrônico. Exatamente. Eu vou pedir um favor. Eu vou pedir para chamar o Maurício. A gente não tinha combinado isso. Vem para cá, Maurício. Senta aqui do meu lado. Aqui, ó. Vem cá. O Maurício é estudante. Seja bem-vindo. Prazer. Você tá bem, não? Tudo jóia? Senta aí. O Maurício veio aqui para assistir a entrevista hoje. Mas eu pedi para ele entrar porque ele é um exemplo típico. Tem muitos jovens. Quantos anos você tem? 17 anos. Tem muitos jovens de 17 anos procurando aí o primeiro emprego. E batalhando por isso, indo em busca de uma vaga. E eles não sabem o que fazer. Eles não sabem como fazer o currículo. Você já foi para entrevista de emprego, não foi? Já, uma Você vez. já fez o currículo? Sim. Como é que era o seu currículo? O que você colocou lá? Então, meu Porque currículo... experiência anterior você não tinha. Não tinha experiência. Confesso que quando o recrutador me ligou e me chamando, me convidando para fazer a entrevista na empresa, eu fiquei muito nervoso, mas com o tempo eu consegui me tranquilizar, muito por conta das dicas que eu recebi no CEAP, né, juntamente com o professor Alisson. Então, aproveitei bastante das dicas de como montar o currículo, né, no workshop de currículos, simulação de entrevista. Então, o próprio CEAP ele me disponibilizou um modelo de currículo, né, que tinha todas as informações. Então, experiência profissional, que no caso eu não tinha. Então, como é que eu ia apresentar aquilo no currículo, os cursos técnicos, como apresentar, atividades extracurriculares. Então, é algo que me auxiliou bastante e eu consegui chegar mais preparado para entrevista, né, de emprego. Então, o teu currículo você seguiu esse formato para fazer? Sim. Você nunca tinha feito um currículo antes? Não. Foi o primeiro que você fez? Foi. Tá bom, então vamos lá, fica por aqui. Então vamos lá, pegando um caso. Primeiro vamos pegar então o caso da galerinha que está em busca do primeiro emprego. Sim. Como é que faz? Porque, em geral, fica aquele conflito horroroso, né? Exato. Você não tem experiência. Então, se você não tem experiência, você não consegue emprego. Se você não tiver emprego, você não vai ter experiência. E? Essa é uma das grandes dificuldades das pessoas que estão em busca do seu primeiro emprego, da sua primeira oportunidade. Né? Tá. Hoje, segundo dados do IBGE, nós temos 13,4 milhões de pessoas que estão à procura de emprego. Você prestou atenção nisso? São mais de 13 milhões de brasileiros. E ele tomou um cuidado de falar procura de emprego. Porque desempregado tem mais. Tem gente que já desistiu de procurar. O cara já foi fazer outra coisa, porque ele não consegue mais. Tá certo? É isso mesmo. E desse dado, cerca de 11 milhões são pessoas que compõem a geração neném. Nem trabalham e nem estudam. 11 milhões de pessoas? 11,1 milhões. Esse cara aqui já está fazendo o estágio dele, por isso que eu pedi pra ele Exatamente. entrar. Mas na faixa etária dele, por exemplo. Isso no perfil de 15 a 29 anos. De 15 a 29 anos. Exatamente. Então tá certo. Está dentro do perfil. Meu Deus. Exato, o número é alto. E como é que esse pessoal faz? Bom, então a Porque primeira minha coisa... amiga que está acompanhando a gente em casa, talvez ela tenha um filho nessa situação agora. Sim. Bom, então a primeira coisa é, tendo a vontade, querendo trabalhar, decidiu que é o momento de procurar um emprego, é se apresentar para as oportunidades. Como é que eu faço isso? Tá. Criando o currículo. Então o meu currículo, como é que eu faço um currículo se eu não tenho muita oportunidade, muita qualificação para oferecer? Você vai me falar dois exemplos. Tem Vamos foto lá. aí, não tem, Eustáquio? De exemplo de currículo pra gente seguir aqui? Acho que até vocês mandaram, deve ter algumas Isso, coisas aqui exatamente. pra gente ajudar a galera. Enche a tela aí. Vamos lá, deixa eu ver o que a gente... Ah, obrigado, vamos lá. Vamos ali perto do Vamos lá, telão, vem cá, claro. fica à vontade aí, mano. Fica sossegado aí, cara. Vai assistindo aí. Vamos lá. Bom. Ó, modelo de currículo. Então, vai lá. Então, Explica vamos lá. aí. Presta atenção, galera. Então nós temos que ficar atentos, nem sempre a pessoa que está procurando o seu primeiro emprego, ela terá informações para colocar, para preencher em todas essas áreas. Então vamos primeiro, daqui a pouco eu volto pro primeiro emprego. Aham. Vamos fazer o currículo pro meu amigo que está desempregado e que já tem experiência, que é esse exemplo que você tem aqui. Exatamente. Vai Então, lá. Vamos lá. Então, ele, por exemplo, ele quer mandar o seu currículo para uma área específica, né? Tá. Então, um primeiro campo é para que área que eu quero me candidatar. Então, colocar informações muito vagas, como, por exemplo, a disposição da empresa, não é relevante. Porque a empresa quer saber para qual ela quer ser contratada. Tá bom. E isso é indiferente se a pessoa tem ou não tem experiência.
Porque pode ser que a empresa esteja interessada em contratar uma pessoa que vai ser moldada dentro da empresa. Entendi. Então, colocar já que ela quer trabalhar com aquela área já é um indício que a pessoa tem um olhar voltado para aquela questão. Então indicar qual é o seu objetivo, claro. Dizer o Exatamente. que você quer exatamente. Exatamente. Tá bom. Pode voltar a tela. Ah, volta aquela lá. Tem várias coisas aqui. Mas volta pro currículo pra mim. Volta lá pro currículo, vamos chegar lá. Peraí, já vamos chegar nele de novo. Chegou. Chegando. Vai lá. Bom, as qualificações, então, colocar quais são as qualificações que você tem hoje. De repente você já teve alguma experiência, mesmo que de repente não foi uma experiência com carteira assinada, uma experiência profissional. Pode colocar? Pode colocar. Mesmo que você não tenha tido carteira assinada, não tem problema. Exatamente, porque você mostra alguma habilidade que você já tem, às vezes com a área da informática, na parte de apresentação, de reunião, alguma coisa do tipo. Mas tem problema, por exemplo, eu já vi muita gente me perguntar, olha, eu estou me candidatando a uma vaga de motorista, mas eu nunca trabalhei como motorista, só que eu sei dirigir, eu queria trabalhar como motorista. A minha experiência é como na área de TI. Eu trabalhei na parte técnica de uma empresa. Ele pode colocar isso, mesmo não sendo uma qualificação ou uma experiência necessária para a vaga que ele quer? Então isso nós temos que observar bem. Se, dependendo da vaga que eu quero me candidatar, a informação ela não é relevante, não coloca, porque a gente polui o currículo. Então nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes a pessoa, para poder impressionar a empresa... Ele põe um monte de coisa. Exatamente. Então, por exemplo, isso ele quer ser problema. motorista, ele coloca lá que ele foi jardineiro. Não vai mudar nada. Nada. Não vai adiantar nada. Só vai poluir. A pessoa vai ver que não tem objetivo, não tem uma coerência dentro do currículo. Tá. Bom, e aí quando a gente fala de experiência profissional, a gente está falando basicamente da mesma ideia, né? Se a pessoa já tem uma experiência, adicionar, né? E a parte de formação escolar. Então, o que foi que ela já fez? E aqui essa parte é muito importante, porque o jovem, a pessoa que está procurando seu primeiro emprego, o fato de não ter uma experiência profissional, ela pode incrementar o seu currículo com a parte da formação. Então se você... Agora voltando à história do jovem, que é o caso dele. Então ele não tem experiência profissional ainda, então você aumenta a parte da formação. Exatamente. Aí você pode meter curso técnico, aí você capricha. Curso técnico, curso online, curso presencial, participar de uma palestra, de um workshop, de um monte de informações que vão agregar para ele, inclusivamente para a empresa. Tem certo e errado aí, Eustáquio? Tem uns exemplos aí, acho que vocês mandaram pra gente também, né? Então, pode pôr na tela aqui, a gente vai seguindo aqui, vamos lá. Legal. Tá, é isso aqui? Legal. Vamos lá, campo muito genérico. Aquilo que você falou, estar à disposição da empresa. Exatamente, isso não é informação, ou seja, o recrutador, a pessoa que está fazendo a seleção, pega lá o currículo e fala, qual que é o objetivo dessa pessoa? Estou à disposição da empresa. Ela já para e pega, vou deixar isso aqui de lado. O que ela coloca? Não olha com bons olhos. Vai colocar de lado, quer dizer, se não houver algum currículo que te chame mais atenção, aí talvez eu volte nesse. Mas aí o que eu tenho que colocar então? Então, por você exemplo, especifica qual é a área que você quer. Então eu quero ser estagiário na área de administração. Quero ser motorista, quero trabalhar na área de limpeza. Direto. Dar um foco, porque se a pessoa quer trabalhar com tal área, esse currículo vai vir para tal área. Perfeito. Se ela está com uma área muito genérica, eu não sei para qual área que eu vou mandá-la. Tem mais, vamos lá. Outra dica, pode pular. Vamos para a próxima aí. Vamos ver... Isso, experiência. Tá. O que é esse negócio aqui? Vamos lá. Experiência, você coloca o período, é isso? Exatamente. Então, vamos aqui lá. Na experiência, a gente vai colocar de que período a que período que eu trabalhei naquela empresa. Tá. E depois, eu vou colocar o nome do trabalho, o nome da empresa que eu trabalhei, né? Tá. E aí aqui eu faço um breve resumo de quais foram as atividades que eu desempenhei. Eu não escrevo um texto enorme aqui, é um texto... Obrigado. Então aqui é um texto muito simples, é um breve resumo para que a pessoa, a fazer esse período, identificar esse período nessa empresa e consegue entender o que foi que eu fiz aqui. Então vamos exemplificar aqui. Então, minha amiga trabalhou na área de limpeza. Perfeito. De uma grande empresa, tá? Então, vai lá. Ela vai colocar o período, então mais ou menos, por exemplo, desse período a esse período. Tá. E coloca o nome da empresa, né? E o nome do trabalho. Então ela foi, por exemplo, líder de limpeza. E aí ela vai então especificar o que ela fazia aqui. Ela montava escala de horário das pessoas, ela dava feedback para os colaboradores, ela fazia um checklist da atividade que foi desempenhada, ou seja, quem está selecionando consegue entender quais são as habilidades e as atividades que ela sabe desempenhar. Tá bom, aí a gente vai para a formação, né? Vamos lá. O que tem que colocar na formação? Bom, na formação é a mesma coisa, né? Então a gente coloca o período que foi feito, que você concluiu a formação, né? Para a pessoa saber se já faz muito tempo, se é algo recente, se ainda está cursando. E se está cursando, não tem nenhum problema. Você coloca, então, o curso que está sendo feito e pode colocar entre parênteses, cursando. A gente coloca do primeiro para o último, do último para o primeiro. O que vai lá em cima? Do mais atual para o mais para trás. Tá legal. Então vamos supor, se o meu último curso foi pós-graduação, vai estar pós-graduação. Exatamente. Aí depois vai estar a faculdade, depois vai estar o colégio. Exatamente. Se a pessoa já é uma pessoa mais experiente, tá? Então ela já é mais velha, ela está procurando emprego, ela precisa colocar onde ela fez colégio? Não, né? Não, aí essa informação não é relevante.
é desnecessário, não é? Exatamente. Não precisa Nesse colocar caso, isso. nós vamos colocar as informações que têm a ver com o objetivo do currículo dela. Então, se ela fez um curso técnico, ela vai colocar. Exatamente. Tá, mas onde ela fez primário, ginásio, Isso, não porque importa. aí já subentende-se que para ela fazer esse grau de qualificação, ela precisou fazer o anterior. Perfeito, vamos voltar pra lá. Vamos sentar ali, vamos sentar ali. Bacana, bacana. Vamos lá, fizemos o currículo e mandamos o nosso currículo. Ah, tem um negócio, tem currículo que pede foto. Tem que ter foto no currículo? Então, isso não é obrigatoriedade. Nós Presta temos atenção, que gente. pensar... Tem gente que manda umas fotos estranhas aí. Vai. No normal, no currículo impresso, nós não utilizamos a foto, não é usual. Quando nós falamos de um currículo eletrônico, dependendo da plataforma, a própria plataforma ela pede que se tenha uma foto. Então, nesse caso, coloca-se. Tá. Logicamente, quando eu estou falando de uma vaga mais específica, onde, por exemplo, eu vou precisar usar a minha imagem, aí é necessário sim colocar uma foto. Tá bom, agora sobre a foto. Presta atenção. Tá usando o currículo eletrônico, lá vai colocar a foto. Então presta atenção nisso. Se você não for trabalhar no Google ou numa agência de publicidade, não é para fazer a foto. Uau! Certo? Isso mesmo. Explica aí, vai. Então vamos lá. Você tá rindo, né? Você fez a sua foto assim? Fala a verdade. Não. Não, então tá. Fala. Bom, nós temos que tomar o cuidado que a foto, ela é a apresentação, é um dos primeiros contatos que a empresa vai ter com a pessoa. Então, se a foto ela está despojada demais, ela não causa um bom primeiro impacto. Tá bom. Nós estamos falando de uma foto que vai entrar para uma pessoa que vai entrar numa empresa. A não ser que você vá estar se candidatando a uma startup, por isso que eu fiz a Por brincadeira. exemplo, é isso mesmo. Você vai num negócio mais descolado, aí você vai... Pode, exatamente, estar mais descolado. Então, o cuidado que nós temos que ter com a foto é que seja uma foto mais adequada ao ambiente profissional. Então, uma foto mais padronizada, onde eu esteja sorrindo, mas também não dando gargalhada. Tá. Onde o... Ah, um sorrisinho é bom? Exato, para você poder mostrar, né? Você é Exatamente. simpático. Não precisa também assim. Sim, Né? tá. Então, um pano de fundo, né, o fundo da foto, uma coisa que não chame demais a atenção, que o foco seja a pessoa. E também tomar cuidado com a vestimenta. Não tirar a foto com uma roupa, com uma blusa, que chame demais a atenção e que tire o foco do personagem principal, que é você. Ao mesmo tempo, se você for uma pessoa mais jovem, também você não precisa fazer uma foto de terno e gravata, porque fica um ruído, não vira? Exatamente. Também fica feio, né? Então, você está se candidatando a estagiário, você faz uma foto lá com o terno e gravata, o terno do seu pai, aí fica aquele terno gigante com uma ombreira, né, que parece de Mocó. É isso mesmo. Nós temos que tomar esse cuidado porque, dependendo da faixa etária ou até da área que eu vou trabalhar, a gente percebe que não é esse modelo que a pessoa usa, que a pessoa se veste. Então, se ela é um estagiário, vai trabalhar numa área que não necessita de uma formalidade, não há então a necessidade de você tirar uma foto de terno e gravata, porque não é o perfil da pessoa. Tá bom. Antes da gente chegar na história da entrevista de emprego, que é a minha maior preocupação aqui, eu quero chegar nisso, eu quero falar sobre a história das redes sociais. Vamos lá. Porque hoje, presta atenção, a área de recursos humanos, quando vai fazer um recrutamento, ela recebe o seu currículo, ela vai olhar a sua rede social, tá certo? Tá certo. Fala isso, porque o pessoal às vezes faz um monte de bobagem na rede social e perde a chance de conseguir um emprego. Isso é verdade. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas hoje estão vivendo duas vidas. É. Quer dizer, no currículo eu sou uma pessoa séria, comportada, comprometida, mas na minha rede social, e qualquer que seja ela, é outra pessoa. Enche a cara, dirige As fotos, bêbado, anda de moto sem exatamente. capacete. Então eu tenho que tomar o cuidado para poder mostrar na minha rede social, embora seja minha, mas eu tenho que mostrar a pessoa que eu quero que seja vista. Se eu estou à busca de um emprego, então eu preciso tomar o cuidado para poder colocar quais são os lugares que eu frequento, quem são as pessoas com que eu ando, quais são as atividades que eu desenvolvo, porque senão isso pode comprometer as informações que estão no meu currículo, elas praticamente invalidam. Então, se eu não tomar cuidado, eu mostro uma pessoa no currículo e na rede social eu mostro outro. Tem que haver unidade. Ou seja, gente, é o seguinte, você precisa pensar direitinho no que você vai mostrar na tua rede social. Você tá se vendendo o seu peixe. Então cuidado com o que você vai postar. Você pode perder a sua oportunidade de emprego por conta de um post idiota que você vai fazer. Então toma cuidado com isso. Tem pergunta do telespectador, vamos lá. Cadê? Deixa eu ver o que a galera tá perguntando aqui. Vamos lá, o Felipe. O Felipe participa pra caramba. O Felipe mandou uma mensagem pra mim ontem no Instagram, viu, Aninha? Falou assim, eu mando tanta mensagem pra esse programa, eu gosto tanto, eu tiro tanta dúvida, que daqui a pouco a produção não vai mais querer receber. Eu falei, vai sim, Felipe. Pode continuar. Muitos trabalhos temporários no currículo demonstram interesse no mercado de trabalho ou pode ser interpretado como instabilidade? Ótima pergunta. Ótima. O cara que não ficou um tempão empregado, não ficou 2 anos com o registro em carteira, ele fez um negócio mais picadinho assim. É ruim isso? Que pergunta boa desse menino. Muito Tô boa falando, pergunta menino. mesmo. Você é bom perguntador. Bom, nós temos que levar em consideração quais foram os motivos que levaram essa pessoa a ficar pouco tempo nessa empresa. Né? De repente foi por um corte, foi por uma mudança, de repente encerrou uma equipe. Se não tem uma justificativa que não foi um problema cometido por mim,
não há problema não em colocar esse período pouco que eu tenho. Porque nesse período de tempo eu desenvolvi habilidades, eu adquiri conhecimentos, eu adquiri experiências que podem agregar para minha nova empresa, mesmo que sejam picadas. Mas aí você pode identificar que eram, por exemplo, coisas temporárias, para não ficar uma sensação de que você trabalha 3 meses e é demitido? Não só pode e deve, porque justamente a pessoa vai conseguir entender. Você prestou atenção? Indica que era uma coisa temporária. Deixe claro que era uma coisa temporária. Não é que você ficou esse tempo porque deu errado. Você ia ficar só um pouco de tempo. Exatamente. Então isso traz um pouco mais de credibilidade. A pessoa ela foi contratada para trabalhar por 3 meses, ela cumpriu o contrato de 3 meses. Legal. Vamos falar da entrevista de emprego, porque senão depois a minha amiga que está me assistindo, meu amigo, vai ficar bravo. Zucca, você não perguntou o principal. Como eu me Meu currículo foi selecionado e eu fui chamado para uma entrevista. Perfeito. Como eu me preparo para essa entrevista? Bom, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é, mandei o currículo, fui chamado, que empresa que é essa? Procura saber informações sobre a empresa. Vai lá na internet, fuça, procura saber informações da empresa, do cargo, notícias de modo geral que você consegue O saber. que ela vende, o que ela produz. Exatamente, de que forma que você pode agregar com essa empresa. Tá. Quais qualidades, quais habilidades você tem que ao entrar nessa empresa, você vai poder contribuir com o crescimento. Porque afinal, quando a empresa te chama, é justamente isso, ela precisa de alguém para tapar um buraco no sentido de que você vai agregar alguma coisa para ela, é uma troca. Tá. Então, primeira isso é coisa, primordial. faça uma pesquisa a respeito daquela empresa. Exatamente. Beleza. Estou indo para a entrevista já sabendo qual é a empresa. Isso. Como é que eu me visto? Isso é tão importante, cara. Tem, exatamente. Bom, principalmente... Corta o cabelo. Principalmente, faz a barba. principalmente para o jovem que está em busca do primeiro emprego, isso é um detalhe muito importante porque às vezes não se atenta. Ou às vezes não tem alguém para poder orientar. Um detalhe muito simples como você colocou. Orienta. Né? Vai lá a pessoa, coloca uma roupa que seja adequada. Tá. Não vai me chegar, por exemplo, numa entrevista de chinelo, de bermuda, de regata, né? Com barba mal feita, com cabelo bagunçado. Quer dizer, eu estou indo para uma ocasião onde as pessoas vão me conhecer pela primeira vez. Se eu quero causar uma primeira impressão, eu preciso estar bem adequado. E eu não estou falando de ir... chique. Exatamente, esse é o ponto. Eu estou falando de ir adequado à ocasião. Se é uma empresa mais formal, vá um pouco mais formal. Tá. Não necessariamente de terno e gravata. Mas pode usar com uma camisa. Exatamente. Do jeito que eu tô aqui. Você pode ir uma assim. camisa, não uma tem calça problema. jeans, não tem problema nenhum. Tá. Agora não adianta você chegar lá, por exemplo, às vezes com uma camiseta que não está adequada, com um tênis, e a pessoa às vezes percebe que não se preparou. Perfeito. Isso é importante. Quem vai receber, perceber que a pessoa se preparou para estar naquela ocasião. Tá ótimo. E aí, eu quero que você dê uma dica agora só para baixar o nervosismo. Aham. O que a gente faz? Porque vai chegar, tá desempregado, vai chegar na entrevista de emprego, a gente vai ficar nervoso. Exatamente. Bom, isso é uma coisa quase inevitável, né? Porque as pessoas, quando você vai à procura do emprego precisando, essa ansiedade ela já é natural. Pô, tá desempregado um tempão, não vai ficar Exato. ansioso? Então, uma das dicas é, como eu coloquei, pesquisar sobre a empresa, para saber de que forma que você vai poder contribuir com essa empresa. E aí você fazer uma reflexão de saber quais são as minhas qualidades. O que eu sei fazer? Já pensa nisso antes de entrar. Isso, Tá ali na exatamente. cadeirinha esperando, né? Já pensa, dá uma pensada, peraí, olha, eu posso ajudar essa empresa, eu já estudei empresa, então eu posso ajudar porque eu sei fazer isso, porque eu aprendi a fazer isso. E entra com isso para te dar Exatamente. segurança. E a pessoa tem que entender que quando nós estamos falando de busca de emprego, é uma troca, não é só a empresa que está contratando uma pessoa, né? Você tem algo para oferecer, Claro. ela está procurando o potencial que você tem. Ninguém tá te fazendo favor nenhum. Exatamente. Ela precisa de você. Então você tem algo para oferecer. Procure refletir e pensar o que você pode oferecer para essa empresa. Última dica antes da gente terminar, porque estourou o tempo, tem muita coisa ainda, eu sei que o assunto é maravilhoso. Mas isso que a gente pensou, como é que eu posso ajudar a empresa? Eu saio falando ou eu só falo quando me perguntarem? Bom, tem que ser uma coisa tranquila, né? Ou seja, você viu a oportunidade de falar? Fala. Tá bom. Sem interromper, mas se é um dado que é importante, que é relevante, não deixa passar. Se, por exemplo, você acha que alguma coisa, pela pesquisa que você fez, é importante naquela entrevista, você está indo para uma empresa... Eu vou repetir o mesmo exemplo para ficar fácil para todo mundo, tá? Você está indo procurar um emprego de motorista. E aí você tem uma experiência porque você viajou o Brasil dirigindo, mesmo que você não tivesse trabalhado com isso. Só que isso não foi perguntado para você. Em algum momento, você tem um jeito de falar? Sim. É importante você colocar? Você pode, por exemplo, falar, olha, tem um dado, eu não sei se é relevante, mas eu gostaria de comentar. Ó, viu? Eu não sei se é relevante, mas eu gostaria de comentar. Eu tenho uma experiência como motorista, eu participei de tal processo, eu fiz assim, assim, assado. Então, aí se a pessoa se interessar, ela vai perguntar mais. E aí a oportunidade de você mostrar a qualidade que você tem que não foi perguntada. Para você não ter aquela sensação quando você sai de falar, meu Deus, eu não falei isso, posso perder o emprego por causa disso. Eu não quero que isso aconteça. Muito legal, muito bom esse bate-papo. Você quer mais dicas? Deixa eu chamar aqui, que vai ter a 4ª edição da Feira de Carreiras e Profissões do CEAP, que é o Centro Educacional Assistencial Profissionalizante. Desse sábado.
Depois de amanhã, né? Isso mesmo. Não, sábado depois de amanhã. 11, hoje é quarta-feira ou quinta-feira? Já É me perdi aqui. quarta-feira. Então tá, no sábado agora. Dia 11, sábado, das 9 da manhã às 2 da tarde. Das 9 às 2 da tarde. Endereço: Rua José Vieira Martins 270, em Pedreira, aqui em São Paulo. O site para informações é pedreira.org. Pedreira.org. O que tem nessa feira? Não, nós temos uma oportunidade aberta ao público, totalmente gratuita. As pessoas vão poder ir lá para poder entregar currículo, terão várias empresas. Tem empresa lá? Vão ter empresas lá profissionais. Olha só! Vão ter pessoas fazendo processo de recrutamento e seleção. Vão ter pessoas dando dicas de... vão ter coaches. Vai ter gente ajudando você a fazer seu currículo? Currículo. Ensinando você a fazer seu currículo? Exatamente. Vamos ter palestras. Olha vão ter isso. simulação de entrevista. Vai ter simulação, dá pra testar assim, fazer um treino lá? Exatamente. Nós Passar temos esse nervosão pessoas- aí? Exatamente. Foto profissional também. Foto tirar profissional? foto. Vai ajudar a fazer a foto pro seu currículo Exatamente, também. dar dicas e como tirar também. Muito legal. Ótima oportunidade, aberta ao público, não perca a oportunidade. Convida de novo aí, fala o horário. Então vamos lá, vai ser das 9 às 14 horas Tá. no CEAP, que fica na Rua José Vieira Martins, número 270, no bairro de Pedreira, na região da Zona Sul de São Paulo. Zona Sul da capital paulista, em Pedreira. Exato. Meu irmão, só posso te agradecer. Eu que Obrigado, agradeço a Alisson. presença. Obrigado pela presença. Obrigado pela invasão aqui, Maurício. Maurício só veio Obrigado. assistir, eu já catei ele aqui porque eu queria ter um exemplo de alguém que passou por isso recentemente. Muito Meu irmão, obrigado. muito obrigado. Valeu, viu? Obrigado, Zucca. Vamos arrumar emprego pra galera, vamos trabalhar. O brasileiro é muito trabalhador, precisa de oportunidade. Se der oportunidade, o brasileiro trabalha. No próximo...